Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 91. Uma pequena tempestade de areia irrompeu da palma de Crocodile, avançando em direção a Ron, destruindo o chão de tijolos e pedras em seu rastro. Hankiaku. Ron balançou a perna. Uma enorme lâmina de vento ciano colidiu com a tempestade de areia, espalhando rajadas de vento em todas as direções. Sem emitir nenhum som, Crocodile, que aparentemente havia se transformado em areia, apareceu de repente ao lado de Ron, com ambas as mãos estendidas em direção à Akuma no Mi que Ron possuía. Mas ele não pegou nada. Num piscar de olhos, Ron desapareceu de sua posição e reapareceu onde Crocodile estava há poucos momentos. Os dois trocaram de posição em um instante. A expressão do Crocodile ficou séria. Barba dos 6 poderes? Ele fixou o olhar em Ron. Quem é você, garoto? Meu nome é Ron, apenas um viajante comum. Ron respondeu com um sorriso, então soltou a Akuma no Mi em sua mão. A fruta metal começou a afundar lentamente no ar ao lado dele, como água se acomodando em um vazio. Crocodile estreitou os olhos ligeiramente. Então você também é um usuário de Akuma no Mi. Ron deu um leve sorriso, mas não respondeu. A habilidade do tesouro do rei parecia assemelhar-se ao poder de uma Akuma no Mi neste mundo. Depois de testemunhar o Soru de Ron e a habilidade da Akuma no Mi, Crocodile ficou totalmente alerta, encarando o garoto de cabelos pretos, aparentemente de 10 anos, como um verdadeiro oponente. Eu admito, você é forte, mas me desafiar? HMPH. O olhar frio de Crocodile nunca deixou Ron, suas mãos liberando ondas de areia fina, como se estivessem vivas. Seu casaco de pele preta ondulava ao vento enquanto seu gancho de ouro brilhava friamente com intenção mortal. A força total do Shichibukai, o rei do deserto, estava em exibição. Crocodile bateu a palma da mão no chão. A terra ao redor dele rachou, espalhando-se em um padrão visível por dezenas de metros. Até mesmo pedras se desintegraram em areia fina, e a areia que tocava em qualquer coisa começou a drenar a água dela, expandindo-se para fora com um efeito mortal e ressecante. O solo parecia sem vida, rachado e estéril. Ciclo de destruição. 12 serpentes de areia amarela, formadas a partir de rochas que viraram pó, dispararam da terra rachada, aproximando-se de Ron de todas as direções. Qualquer pessoa ou coisa tocada pela areia amarela teria sua água drenada instantaneamente. Ron conhecia bem esse perigo. Ele pretendia usar Soru para se esquivar, mas, de repente, o chão sob seus pés desabou, e a areia amarela envolveu suas pernas. Com uma explosão de poder, Ron quebrou a areia que tentava drenar sua umidade com uma poderosa rajada de vento. Mas a areia já estava vindo em sua direção de todos os lados. Mesmo com Soru, ele não conseguiu evitá-la completamente. Além disso, com o chão desabando sob seus pés, o Soru, que dependia de movimentos rápidos dos pés para acelerar, tornou-se impossível de usar. Os olhos de Ron se estreitaram levemente e ele estendeu a mão para o vazio. Para a surpresa de Crocodile, Ron pegou uma longa espada que brilhava com luz do nada. Respiração aquática, concentração total, 6ª série, redemoinho. Com um movimento rápido, Ron balançou a espada. Um enorme redemoinho azul água irrompeu ao redor dele, transformando-se em uma lâmina enorme e afiada que bloqueou instantaneamente a areia amarela, enquanto uma série de cortes em espiral como água corrente cortavam em direção ao Crocodile. Ele também é um espadachim? Os olhos de Crocodile se arregalaram levemente, uma sensação de desconforto crescendo em seu coração. Quando um espadachim tão jovem apareceu nos mares, ele não teve tempo de pensar nisso. Ele imediatamente ativou seu poder. Parede de areia amarela. Uma enorme onda de areia amarela irrompeu do chão rachado diante dele, transformando-se em uma parede espessa e resistente de areia que bloqueou os cortes em espiral. Enquanto o muro de areia amarela se desintegrava em areia fina, o garoto de cabelos pretos já havia desaparecido de sua posição. Um lampejo de perigo cruzou a mente de Crocodile. Sem hesitar, ele se transformou em areia e se espalhou em areia corrente, espalhando-se em todas as direções. O próximo momento, um clarão de luz azul e penetrante apareceu no ar. Sob a luz fraca da lua, ele cortou rapidamente o ar, deixando para trás 10 lindos arcos azuis de luz. Respiração aquática, 5ª série, chuva abençoada após a seca. A forma de areia do crocodilo foi cortada pela luz azul suave e gentil, dividindo-se em areia amarela que se espalhou pelo chão. Ron, segurando Haikiri, olhou de lado em uma certa direção. A areia amarela começou a se juntar ali, coalescendo na figura imponente de Crocodile. Ele olhou para seu braço esquerdo, que tinha sido cortado, com sangue escorrendo do ferimento. Crocodile olhou furiosamente para Ron. Como você fez isso? Ron olhou para a lâmina imaculada de Haikiri em sua mão e então olhou para Crocodile, sorrindo. Mesmo se você for um usuário de Akuma no Mi do tipologia, se sua velocidade de transformação elemental for lenta o suficiente, você certamente será cortado por um ataque armado infundido com Aki. Quando Ron se virou para encarar Crocodile, que estava carrancudo de fúria, ele acrescentou, comparado ao usuário da Goro Goro no Mi que enfrentei antes, sua velocidade de transformação elemental é muito lenta, hein? Cale-se. O crocodilo ficou furioso. Girassol do deserto. Ele tocou o chão com a mão direita e a terra sob Ron instantaneamente se transformou em areia. Assim que o chão começou a desabar e formar uma duna de areia que afundava e consumia a vida, Ron, sentindo o perigo iminente, saltou no ar com antecedência. Capítulo 92. Padrão de areia.
A areia amarela abaixo se transformou em enormes dragões de areia, avançando em direção a Ron no ar, tentando mordê-lo e devorá-lo. Ron levantou sua espada e a balançou no ar. Vários golpes infundidos com a Ki cortaram instantaneamente os dragões de areia em vários pedaços, espalhando-os em areia fina que não conseguia mais manter sua forma, caindo no chão. Duna de areia do arco crescente. O braço direito em forma de areia de crocodile balançou em direção a Ron no ar. O braço em forma de areia aumentou, assumindo a forma de uma lua crescente enquanto cortava em direção a Ron de cima. Se tocado por sua lâmina de areia, Ron teria sua umidade interna drenada instantaneamente. Mas Ron não tinha intenção de se esquivar. Descendo do ar, Ron respirou fundo, e a lâmina afiada e clara de Haikiri começou a brilhar com água azul fluindo. Em uma posição vertical de cima para baixo, ele cortou em direção ao chão. Respiração aquática, 8ª série, Bacia da Cachoeira. O poderoso golpe infundido com a Ki e carregado de água quebrou a enorme lâmina de areia, e a areia amarela espalhada, agora absorvendo água, caiu no chão. Imediatamente depois, Ron, segurando Haikiri envolto em água azul corrente, correu em direção a Crocodile em alta velocidade, seu corpo girando, cortando repetidamente enquanto seus golpes ganhavam força. Como um dragão de água azul, ele girava e se movia com graça fluida. 10ª forma da respiração aquática, fluxo constante. Crocodile cerrou os dentes, estendendo a palma da mão para frente e forçando-a para baixo. Enterro na areia. A terra tremeu de repente. A terra em ambos os lados do dragão de água rachou e virou areia, subindo como um mar em direção ao centro para enterrar o dragão de água. Entretanto, à medida que a areia amarela se aproximava, ela subitamente ficou mais pesada e caiu no chão, absorvendo o vapor de água que cercava o dragão aquático. Caramba! Crocodile nunca imaginou que suas habilidades seriam neutralizadas por uma técnica de espada. Olhando para o poderoso dragão de água azul avançando em sua direção, seus olhos ficaram escuros e intensos. Se ele queria uma briga, então vamos testar. Espada do deserto. O braço esquerdo intacto do Crocodile se transformou instantaneamente em uma lâmina de areia, cortando de cima a baixo. O chão diante dele se abriu, e a enorme e afiada lâmina de areia colidiu de frente com o poderoso dragão de água azul formado pela força da espada. Ruído. A areia amarela e a água corrente colidiram fortemente, definindo claramente a diferença entre elas. As violentas ondas de choque se espalharam em todas as direções, destruindo casas próximas ou erodindo-as com areia. Na terra rachada, a metade do solo pertencente a Crocodile havia se transformado completamente em areia, enquanto a área ocupada por Ron estava rapidamente recuperando a vida. Quando Nico Robin lentamente recuperou a consciência, o que ela viu foi esta cena. Seu chefe, Crocodile, um dos 7 Shichibukais, havia transformado sua mão em uma lâmina de areia. Com um charuto preso entre os dentes e uma expressão sombria no rosto, ele se chocou ferozmente contra o misterioso garoto de cabelos pretos que a havia nocauteado antes, agora empunhando uma espada longa. As forças avassaladoras e violentas de ambos os lados colidiram, aumentando rapidamente, com ondas de choque se espalhando em ondas, os ventos uivando e a areia amarela girando. Até mesmo Nico Robin, que tinha visto muitas batalhas, ficou atordoado. O que diabos está acontecendo aqui? Essa é realmente a força de um dos 7 Shichibukais, Crocodile? Ron olhou para Crocodile, que era muito mais alto que ele, e riu, com uma expressão casual. Quando comparado aos outros Shichibukais com quem lutei, parece que você é apenas um pouco mais forte que Gekko Moria. Não fale grande coisa. Os olhos do Crocodile se estreitaram ligeiramente. Num instante, torrentes de areia começaram a serpentear ao redor de Ron, vindas do chão. Ao mesmo tempo, um gancho dourado preso ao outro braço de Crocodile brilhou friamente, cortando o ar enquanto caía impiedosamente em sua direção. A ponta do anzol tinha uma coloração roxa, claramente coberta por um veneno mortal. Iaio iaio. Ron pisou no chão que havia se solidificado mais uma vez, desviando do golpe no último segundo e desaparecendo da vista de Crocodile. No momento seguinte, com uma forte rajada de vento, um chicote incrivelmente rápido e poderoso atingiu Crocodile com força no lado esquerdo. O corpo imponente de Crocodile voou como uma bala de canhão, e no olhar atônito de Nico Robin, ele foi lançado para longe. Depois de destruir vários prédios na extremidade leste de Haibase, ele pousou no deserto fora da cidade e deslizou dezenas de metros antes de parar. Nico Robin olhou na direção em que Crocodile havia sido lançado voando, sua descrença era evidente. Aquele era um dos 7 Shichibukais, o rei do deserto, um usuário da logia Suna Suna no Mi. Como ele pôde ser mandado voando daquele jeito? Ela voltou seu olhar para o jovem misterioso que estava segurando uma longa espada brilhante, aquele que tinha acabado de fazer Crocodile voar. Quem é ele? Enquanto ela observava, o garoto de cabelos pretos estendeu a mão esquerda, sua palma aparentemente desaparecendo no ar. Quando ele a puxou de volta, ele estava segurando uma grande cabaça de vinho. Ele segurava a espada em uma mão e a cabaça de vinho na outra, despejando a bebida na boca. Um usuário de Akuma no Mi, hein? Robin pensou consigo mesma, incapaz de parar de se perguntar. Ele é um novo pirata? Ou alguém treinado por uma organização secreta? Que tipo de poder de Akuma no Mi ele tem? Está relacionado ao espaço? Assim como ela estava perdida em pensamentos, uma voz jovem e um tanto ingênua falou de repente em seu ouvido. Nico Robin. Robin acordou de seus pensamentos, apenas para descobrir que o garoto de cabelos pretos não estava mais na sua frente. Ela se virou rapidamente e examinou a área.
Ao se virar, ela imediatamente viu o jovem misterioso que de alguma forma apareceu ao seu lado, ombro a ombro com ela, olhando na direção oposta. Um suor frio escorria da testa de Robin. Capítulo 93. Quando isso aconteceu? Espera, ele sabe minha identidade? Ele veio me capturar. Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Nico Robin, uma sensação arrepiante de pavor surgiu de repente em seu peito. Não fique nervoso, Nico Robin. Não quero lhe fazer mal. O jovem de cabelos pretos que parecia tão misterioso e inescrutável em seu estado de ansiedade, virou-se para olhá-la. Sob o luar, o rosto jovem do garoto de cabelos pretos exibia um sorriso enquanto ele olhava para ela. Meu nome é Ron. Sou apenas um viajante que entrou recentemente na Grand Line. Não estou interessado em sua recompensa. Só sei algumas coisas sobre você. Não precisa se preocupar comigo entregando você aos fuzileiros. Robin ficou momentaneamente atordoado com suas palavras. Você não está aqui para capturar a mim? Claro que não. Então você está aqui para ameaçar Crocodile? Isso seria impossível. Nosso capitão nunca comprometeria as vidas de seus subordinados. Nico Robin lentamente recuperou a compostura. Não. Então por que você está tentando me capturar? Se não é para me entregar aos fuzileiros navais nem para ameaçar Crocodile, o que você ganha em me capturar? Robin estava genuinamente confuso. De pé ao lado dela, Ron segurava sua espada Haikiri em uma mão e uma grande e infinita cabaça de vinho na outra. Depois de tomar um grande gole de álcool, ele sorriu para Robin. E se eu capturasse você porque quero que você seja meu parceiro? Nico Robin congelou com suas palavras. Ela estava prestes a dizer algo quando de repente, o chão tremeu. A perturbação veio do deserto fora da cidade. Iaio, que cara persistente. Deixe-me cuidar disso primeiro, depois falo com você. Ron falou casualmente, soltando a cabaça de vinho e deixando-a afundar no vazio. Com um pisão, o chão desabou sob ele, e uma violenta rajada de vento soprou o cabelo de Robin violentamente. Em um instante, a figura de Ron disparou em direção ao deserto fora da cidade como uma flecha de um arco, movendo-se a uma velocidade incrivelmente assustadora. Que força imensa! Robin murmurou, seu olhar seguindo para o leste. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Ele poderia realmente derrotar Crocodile? Com esse pensamento despertando suas emoções, ela rapidamente esticou suas longas pernas e correu em direção ao deserto. Quando Robin saiu de Raimbase, ela imediatamente avistou Ron com um moletom branco de manga curta, segurando sua espada com uma mão, parado sozinho no deserto. Do outro lado dele, Crocodile, que havia sido atingido pelo poderoso ataque de Ron e agora estava um pouco enlouquecido, liberou toda a extensão dos poderes de sua Akuma no Mi, invocando uma enorme tempestade de areia. A areia amarela seca e desolada girou rapidamente, formando um tornado insanamente violento, indo direto para Ron. Era como um crocodilo gigante, ansioso para devorar tudo em seu caminho. Embora Robin estivesse longe, a pele exposta de seu corpo ainda estava machucada pelos ventos fortes que carregavam as partículas de areia. O poder destrutivo de perto, ou mesmo o impacto direto desse vento, seria inimaginável. Este é o poder da Akuma no Mi do Tipologia. Quando suas habilidades são levadas ao limite, é realmente um desastre natural. A voz de Robin tremeu ligeiramente. A enorme tempestade de areia à sua frente parecia capaz de destruir metade de Raimbase. Alguém pode realmente suportar tal poder destrutivo? Ela voltou seu olhar para Ron, segurando a espada. Comparado ao tornado aterrorizante, ele parecia tão pequeno sozinho no deserto. No entanto, quando ele enfrentou a enorme tempestade de areia, sua expressão era calma. Lentamente, ele levantou sua espada que brilhava com luz azul. O luar, a areia amarela e o vento forte pareceram se acalmar naquele momento. Robin, perdido em transe, parecia ver abaixo da pequena figura de Ron, o chão abaixo dele se transformando em um tranquilo mar azul. Um lago de água azul em expansão e em turbilhão espalhou-se rapidamente, envolvendo uma área de centenas de metros, transformando-a em um lago turbulento. Atrás da tempestade de areia, Crocodile e Robin estavam no topo deste enorme lago ondulado. O céu estava cheio de nuvens e a superfície do lago se agitava e virava. Não havia vento no ar, e tudo que se ouvia era o som da água girando. O que é isso? Crocodile franziu a testa enquanto olhava para a água agitada abaixo dele. Ele não tinha acabado de estar no deserto? Por que ele estava aqui agora? Foi uma ilusão? Ou seria esse o poder da sua Akuma no Mi? Pingar. Uma única gota de água caiu do céu, espirrando no lago agitado abaixo. O centro do lago ficou instantaneamente parado, ondulações se espalharam para fora em um círculo perfeito, e toda a superfície ficou tão calma quanto um espelho. Coração parado como água. Isto é, respiração aquática 11ª forma, calma mortal. Uma voz calma e jovem ecoou nos ouvidos de Robin e Crocodile. Vento. Com essas palavras, tudo mudou. O mundo ficou parado, o vento e as nuvens se dissiparam. Quando Robin voltou à realidade, ela viu uma enorme tempestade de areia, parecida com um desastre natural, pairando no ar, antes de começar a desmoronar, se desintegrando em nada. Ron, segurando sua longa espada, estava agora atrás de Crocodile, embora ela não soubesse quando ele apareceu ali. Agite! De repente um ferimento enorme apareceu em Crocodile, estendendo-se do ombro esquerdo até a cintura direita, como se tivesse sido cortado por uma lâmina invisível, com sangue jorrando em torrentes. Tosse! Crocodilo cuspiu um bocado de sangue, seus olhos tremendo violentamente em descrença. Ele realmente me derrotou?
Eu, crocodilo, o crocodilo da areia, perdi para esse garoto? Isso é uma piada. Você é como o usuário da fruta do trovão com quem lutei antes, muito dependente dos seus poderes de Akuma no Mi. Ron olhou para ele casualmente. Se tudo que você faz é depender somente das suas habilidades de Akuma no Mi, não importa o quão fortes elas sejam, você nunca se tornará uma verdadeira potência de alto nível. Cale a boca, não, perdi. Crocodile engasgou fracamente. Não, você já fez isso, Ron respondeu, soltando o punho de sua espada Haikiri. A ponta da espada afundou lentamente no vazio abaixo dele. Ele olhou para Crocodile. A Akuma no Mi agora é minha. Com isso ele se virou e passou por Crocodile, caminhando pela chuva de areia que caía do céu, em direção a Raimbase. Espere, fique parado. Crocodile lutou para falar, sua consciência desaparecendo devido à severa perda de sangue. Seu grande corpo oscilou antes de desabar de lado, caindo na areia amarela. A última imagem em sua mente enquanto perdia a consciência, era a figura de Ron desaparecendo na areia, de costas, e o nome, Viajante Ron. Quando Ron chegou até Nico Robin, que ainda não havia se recuperado totalmente do choque, ela voltou à realidade. Olhando para Ron agora, havia uma mistura de choque e reverência em seus olhos. Ron sorriu para ela. Que tal encontrarmos uma pousada e conversarmos? Robin olhou para a figura no deserto, que ainda não estava clara se estava viva ou morta. Não se preocupe com ele. Seus subordinados já estão a caminho daqui. Ron, com as mãos nos bolsos do moletom, passou por ela. Suas próximas palavras foram leves e despreocupadas, mas fizeram os olhos de Nico Robin se arregalarem de espanto. Se seu desejo é descobrir a verdadeira história, então venha comigo. Capítulo 94. Na noite caótica de Raimbase, um lugar se destacou pela tranquilidade. Uma pequena taverna escondida em um beco que só abria à noite. Me dá uma cerveja gelada, disse Ron enquanto se sentava no bar. Aqui está, respondeu o barman, colocando uma caneca grande e gelada de cerveja cheia de bolhas. Ron tinha acabado de pegar a caneca quando a porta da taverna rangeu ao abrir. Nico Robin, usando seu chapéu de cowboy característico e um casaco branco forrado de pele, entrou. Ela caminhou até Ron e, sem preâmbulos, perguntou: o quanto você realmente sabe sobre os poneglyphos? Definitivamente mais do que você, Ron respondeu, olhando para ela com um sorriso irônico. Ele levantou a caneca e bebeu a cerveja de uma só vez, as bolhas borbulhando enquanto ele bebia. Ele pousou a caneca agora vazia com uma expressão satisfeita. Barman, mais um. Haha, você tem uma ótima tolerância ao álcool, senhor. Chegando lá, o barman riu, colocando outra caneca cheia diante dele. Enquanto Ron esperava, ele se virou para Robin, que ainda estava de pé ao seu lado, com os olhos fixos nele. Apoiando o braço no balcão e o queixo na mão, Ron sorriu e perguntou: você sabe quem forjou os poneglyphos? Os olhos de Robin se arregalaram levemente. Não era uma questão que ela havia considerado antes. Quem? Ron deu um tapinha no assento ao lado dele. Sente-se e eu te conto. Robin olhou para ele por um momento antes de finalmente se sentar. Naquele momento, o barman colocou outra caneca de cerveja gelada na frente de Ron. Percebendo Robin, ele perguntou: a moça gostaria de beber alguma coisa? Nossa seleção pode ser pequena, mas a qualidade rivaliza com qualquer grande estabelecimento por aí. Não, obrigado. Tudo bem, me avise se precisar de alguma coisa. O barman foi até o outro lado do balcão, ocupando-se em limpar os copos e dando espaço aos dois. Você pode falar agora? O olhar de Robin estava fixo no jovem de cabelos pretos ao seu lado. Ron tomou um gole de sua cerveja, olhando de soslaio para ela com um sorriso. Na última metade da Grand Line no Novo Mundo, há um país chamado Wano. Naquele país, há um clã conhecido como Kozuki. As tábuas de pedra inquebráveis que registram os poneglyphos foram forjadas pelos ancestrais do clã Kozuki durante o século do vazio, que perdeu a história de 800 anos atrás. O coração de Robin se agitou enquanto ela ouvia suas palavras. Wano, o clã Kozuki. Essa é realmente a origem dessas tábuas de pedra? Robin murmurou enquanto processava a informação. Assim que ela absorveu essa revelação, Ron acrescentou outra declaração surpreendente. O chefe do clã Kozuki transmitiu o método de interpretação da escrita antiga através de gerações. Mas infelizmente o último chefe do clã morreu antes que pudesse ensinar esse método ao filho. Ron tomou outro gole de sua cerveja, seu olhar se deslocando para Robin ao seu lado. Agora parecia que somente essa mulher, marcada pelos fuzileiros navais como o Diabo de Shara, e a herdeira do legado e testamento de Shara, poderia decifrar os poneglyphos. Então, você acha que eu, o chamado Diabo de Shara, sou a única pessoa que consegue ler os poneglyphos? Robin, agora mais calma, perguntou enquanto olhava para Ron. É por isso que você me quer como seu companheiro? Essa é uma das principais razões. Ron apoiou a cabeça na mão e se virou para ela com um sorriso. Assim como você, estou muito curioso sobre o que realmente aconteceu durante aquele século vazio. Robin o estudou atentamente, abaixando a cabeça em contemplação. Após alguns momentos de reflexão, ela olhou para o jovem de cabelos pretos ao lado dela. O que você acabou de me dizer é tudo o que você sabe sobre os poneglyphos? Claro que não. Ron tomou um gole de sua bebida. Mas eu só vou dividir o resto depois que você concordar em se juntar a mim. Essa é minha condição. As sobrancelhas de Robin franziram levemente, seus olhos se fixaram neste jovem misterioso Ron. Ela falou suavemente: você deveria entender, sabendo tudo sobre mim, o quão perigoso é se envolver comigo. Os fuzileiros navais. Ron, encontrando seu olhar sério, de repente abriu um sorriso.
Não estou brincando com você, disse Robin, cerrando os punhos em frustração. Eu sei, Ron respondeu, olhando para seu copo, que agora continha apenas gelo. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Mas para um verdadeiro viajante, o perigo às vezes pode ser uma parte emocionante da jornada, você não acha? Além disso, acredito na minha força para proteger uma historiadora que só deseja descobrir a verdade e perseguir seus sonhos. Então, o que você diz? Ele levantou seu copo, agora só com gelo, em direção a Robin com um sorriso. Você se juntará a mim para descobrir a verdade daquele século perdido? Robin olhou para o jovem sorridente, sentindo um tremor raro e sutil em seu coração. As palavras que Saul lhe disse antes de morrer ecoaram em sua mente. O mar é vasto, e um dia você encontrará companheiros que irão protegê-lo. Se fosse essa pessoa, ela poderia realmente me entender? Enquanto o silêncio se instalava sobre Robin e Ron, a taverna, banhada por uma luz fraca, parecia pacífica e serena. Quando Ron estava prestes a levantar seu copo para pegar mais um, Robin, sentada ao lado dele, abaixou a cabeça e falou suavemente. Se seu navio não se importar em enfrentar um demônio de Shara que traz perigo, então, por favor, deixe-me acompanhá-lo na sua jornada. Lá fora, as ruas de Raibase estavam cheias do som de tiros enquanto várias facções clandestinas entravam em confronto feroz com agentes da Baroque Works. Em um beco escuro, Robin e Ron caminhavam lado a lado. Eu vim para Alabasta e me juntei a Baroque Works, me tornando subordinado de Crocodile. Tudo para encontrar o lendário Poneglyphoneglyphoneg que dizem estar escondido neste país. Mas mesmo agora, não encontrei nenhum vestígio dele, Robin disse enquanto caminhavam. A lenda diz que a pedra registra a localização de uma arma antiga, Pluton. É isso que Crocodile quer saber, e é por isso que cooperei com ele. A voz de Robin estava calma enquanto ela explicava. A família real de Alabasta deve ter escondido em algum lugar. Eu sei onde fica. Robin parou abruptamente e se virou para olhá-lo com espanto. Ron encontrou o olhar dela com um sorriso. Eu te disse, eu sei mais do que você imagina. Capítulo 95. Ao amanhecer, a batalha feroz dentro da Raibase chegou ao fim, marcando a vitória da Baroque Works. Depois desta noite, a Baroque Works comandaria todo o mundo subterrâneo do reino de Alabasta. Claro, tudo isso dependia de se Crocodile, o Senhor Zero da Baroque Works, conseguiria se recuperar da beira da morte. Dentro de uma pequena pousada, Ron apresentou Nico Robin a Kunis. Este é o historiador, Nico Robin, nosso novo companheiro de tripulação. Olá, Robin. Sou Kunis, da Ilha do Céu, disse Kunis com um sorriso, sua raposa das nuvens empoleirada em seu ombro enquanto ela estendia a mão para Robin. Olá. Robin apertou a mão dela com firmeza. Com as apresentações concluídas, Ron recuperou uma Akuma no Mi do tipo paramecia do seu espaço sistêmico e a entregou a Kunis. Kunis aceitou a fruta, sua casca marcada com padrões espirais intrincados, e olhou para ela com olhos arregalados. Então isso é, uma Akuma no Mi. Esta é a fruta de ferro paramecia. Comê-la lhe dará a habilidade de controlar o ferro, mas o custo é que você perderá a habilidade de nadar, a voz de Ron ecoou em seu ouvido. A escolha de comê-lo ou não é somente sua. Robin, usando seu característico chapéu de cowboy, ficou de lado sem interferir. Kunis olhou para Akuma no Mi por um longo momento, determinação brilhando em seus olhos. Essa fruta rara havia sido adquirida por Ron especificamente para ela. Ela queria corresponder a essas expectativas. Ela queria ficar mais forte, ser alguém que pudesse ajudá-lo, em vez de apenas uma figura decorativa a bordo do navio, sempre sob sua proteção. Ser um verdadeiro camarada significava mais do que isso, era o que a aventura deles exigia. Com determinação inabalável, Kunis abriu a boca e mordeu a fruta. O gosto era indescritivelmente vil, espalhando-se pela boca como um veneno amargo. Kunis lutou contra a vontade de vomitar e se forçou a engolir. Bastou uma mordida para que a Akuma no Mi fizesse efeito. Enquanto o restante da fruta em sua mão se dissolvia em nada, Kunis fechou os olhos. Sua trança loira se soltou, cabelos dourados fluindo livremente e dançando ao redor dela como gavinhas de luz. A raposa das nuvens em seu ombro saiu correndo, alarmada, escondendo-se atrás das pernas de Ron com uma série de latidos nervosos. Sob os olhos atentos de Ron e Nico Robin, fios de aço líquido prateado começaram a emergir do ar ao redor de Kunis, tecendo e se contorcendo como se estivessem vivos. As ferramentas e objetos metálicos dentro da sala ressoavam, quase como se estivessem celebrando a chegada de sua rainha. Quando o cabelo dourado de Kunis se acomodou, caindo graciosamente até sua cintura, ela abriu os olhos. Um brilho negro fugaz dentro deles enquanto ela absorvia seu novo poder. Ela estendeu a mão direita para a frente. Instantaneamente, todos os itens de ferro na sala se liquefizeram. Até o ar parecia brilhar com traços de ferro líquido, convergindo acima de sua palma, torcendo-se e expandindo-se enquanto se reunia em uma massa sólida. Ron estava por perto, com os braços cruzados e um sorriso nos lábios. Os olhos de Robin refletiram uma pitada de choque. Esse era o poder de controlar o ferro. Embora o verdadeiro potencial de uma Akuma no Mi dependesse em grande parte da habilidade e criatividade de seu usuário, ainda havia distinções na força inerente das frutas paramecia. Algumas, como a fruta da gravidade, fruta tremor e fruta flutuante, estavam entre as mais poderosas com habilidades que desafiavam as leis naturais.
Elas eram consideradas de primeira linha, até mesmo rivalizando com os tipos Logia em poder absoluto. Outros, como a fruta ouro-ouro ou a fruta ímã, que manipulavam materiais ou energia, eram classificados como de segunda categoria. Habilidades como a fruta borracha-borracha, a fruta dados-dados ou a fruta corda-corda, que tinham propriedades e capacidades de combate únicas, caíam no terceiro nível. Depois havia frutas como a flor de Robin ou a fruta luz-luz, classificadas como de quarta categoria, que tinham eficácia de combate mais limitada e tendiam a funções de suporte. A fruta ferro-ferro que Konis tinha acabado de consumir era considerada de segunda categoria. Em termos de poder bruto, ela superava em muito a fruta flor-flor. Depois que Konis consumiu a Akuma no Mi e se familiarizou com seus poderes, os três partiram de High Base e começaram sua jornada para a capital de Alabasta, Alubarna. Depois de deixar High Base, Ron instruiu as duas mulheres a irem para a capital, Alubarna, enquanto ele ficou para trás para vasculhar o deserto próximo. Ele pretendia encontrar as ruínas onde, na história original, Luffy e Zoro caíram. Além do Poneglyphoneglyphoneg, que registrava a história de Pluton na tumba dos reis de Alabasta, outro estava escondido naquele misterioso abismo subterrâneo. Ron correu pelas areias do deserto e, ao meio-dia, finalmente encontrou a grande pedra enterrada em meio às areias movediças. De pé sob a pedra, Ron ativou sua habilidade Mundo Transparente e localizou facilmente a entrada escondida para o túnel subterrâneo de areia movediça. Ele entrou sem hesitar. Após descer dezenas de metros, ele caiu pesadamente em solo firme. O impacto quebrou as pedras sob seus pés, causando um tremor que fez a areia cair em cascata de cima. Está aqui exatamente como eu pensava. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Ron enquanto ele olhava para o Poneglyphoneglyphoneg à sua frente, meio submerso no chão. Sistema, escanear. Depois que o sistema absorveu o Poneglyphoneglyphoneg em seu espaço, Ron usou o Gepo para se impulsionar para fora do abismo misterioso e acelerou em direção a Alubarna. Quando o sol começou a se pôr, Ron se encontrou com Robin e Konis no local previamente combinado fora da cidade. Juntos, os três entraram na capital de Alabasta. Dentro de uma taverna, o trio sentou-se ao redor de uma mesa, comendo e descansando enquanto discutiam os próximos passos. Vou me infiltrar no palácio para recuperar o Poneglyphoneglyphoneg, Ron disse enquanto mordia um bife. Konis, Robin, vocês dois vão me esperar lá fora. Konis assentiu. Robin, sentada com um copo de suco na frente dela, pareceu surpresa. Você está planejando roubar o Poneglyphoneglyphoneg? Como pretende mover uma pedra tão grande para fora do palácio? Ela perguntou. Ron não levantou a cabeça da refeição enquanto respondia. Você esqueceu das minhas habilidades? Os olhos de Robin se arregalaram ao perceber. Se fosse esse poder específico, seria de fato possível. Ron pensou por um momento, então estendeu a mão para o ar e puxou um grande saco, colocando-o sobre a mesa. Ele disse às duas mulheres sentadas à sua frente, há dezenas de milhões de belis aqui. Use-as para comprar roupas, suprimentos e qualquer outra coisa que você precise. Robin, se você puder encontrar um fornecedor, pegue um pouco de pólvora extra também. Entendido. Robin concordou com a cabeça. Capítulo 96. A noite havia caído. Os três se separaram para realizar suas tarefas individuais. O 12º rei de Alabasta, Nefertari Cobra, ainda era um governante amado entre seu povo. A capital, Alubarna, era próspera e animada, mesmo à noite, com a cidade iluminada por inúmeras luzes. Guardas blindados patrulhavam as ruas, garantindo paz e ordem. Dentro do palácio, Cobra estava ocupado com assuntos de estado. As grandes portas se abriram com um rangido, e uma jovem garota de cabelos azuis presos em um coque, pele clara e um rosto adoravelmente delicado entrou, usando um vestido de princesa amarelo claro. Pai. Cobra olhou para cima e sorriu ao ver a garotinha correndo em sua direção. Vivi, o que te traz aqui? A princesa de 10 anos de Alabasta, ainda uma criança inocente de olhos brilhantes, olhou para ele e disse, já é muito tarde. Você não deveria descansar, pai? Haha, um verdadeiro rei não consegue descansar até terminar seu trabalho diário, disse Cobra, rindo antes de retomar seu trabalho. Vivi, se não houver mais nada, você deveria voltar para seu quarto e descansar. Os olhos de Vivi brilharam com malícia quando ela respondeu, tudo bem, eu entendo. Mas pai, você também deve descansar logo. Depois de sair do quarto, Vivi levantou a bainha do vestido e saiu correndo pelos corredores. Ela correu para um pátio no palácio onde um companheiro a esperava. Carol, vamos continuar nossa aventura no palácio da noite passada. Quack. Tudo bem, vamos lá. Para o lado oeste do palácio. Vivi exclamou, apontando para o oeste enquanto subia nas costas de Carol, o pato de bico manchado. Quá quá. Carol carregou a princesa Vivi e correu em direção ao lado oeste do palácio. Em frente ao mausoléu real, no lado oeste do palácio, uma sombra apareceu diante dos guardas ali posicionados. Antes que pudessem reagir, os guardas foram silenciosamente derrubados. Quem está aí? O capitão dos guardas conseguiu sussurrar antes de desmaiar, tendo apenas um breve vislumbre de uma figura no escuro antes de perder a consciência. Ron, vestido com um casaco preto de mangas compridas, ativou o mecanismo oculto da entrada do mausoléu e entrou. Pouco tempo depois que ele entrou, a princesa Vivi e Carol chegaram ao local. Ao ver os guardas esparramados no chão, os olhos de Vivi se arregalaram ligeiramente. Um intruso no palácio? Seu olhar se voltou para a entrada aberta com uma mistura de medo e excitação em sua expressão. Carol, podemos entrar para dar uma olhada? Charlatão.
Ei, não tenha medo. Eu sou a princesa Vivi, a vice-capitã do esquadrão Suna. Proteger o palácio de intrusos é meu dever, Vivi disse, dando um tapinha na cabeça do trêmulo Carol. Você é meu leal corcel, e eu não vou permitir que você seja tão tímido. Vamos dar uma olhada e depois vamos embora. Você pode correr rápido, então não há nada com que se preocupar. Com o incentivo dela, Carol reuniu coragem e caminhou cautelosamente em direção à entrada. A dupla engoliu em seco, nervosa, e desceu as escadas na ponta dos pés até o mausoléu, prendendo a respiração. No corredor, Vivi viu de longe uma figura escura parada diante de um enorme monumento de pedra, de costas para eles. Então esse é o intruso, Vivi pensou consigo mesma. Então seus olhos se arregalaram de espanto ao testemunhar o enorme monumento de pedra desaparecer bem diante da figura. Aquela pedra enorme realmente desapareceu? O que está acontecendo? Ele fez isso? Isso é mágica? Enquanto a mente de Vivi corria em confusão, a figura de casaco preto se virou. Para sua surpresa, a pessoa era um garoto de cabelos pretos que não parecia muito mais velho que ela. Suas feições eram gentis e refinadas, e seu comportamento era composto e calmo. Seus olhos pousaram em Vivi e Carol. Sentindo o perigo, os instintos de Carol entraram em ação. Suor frio brotou em suas penas enquanto ele começou a tremer incontrolavelmente. Sem um momento de hesitação, ele disparou, correndo para longe com Vivi em suas costas. Ei, Carol, o que deu em você? Vivi exclamou, agarrando-se firmemente a ele. Quá. Assustador? Mas aquele garoto não parecia nem um pouco assustador. Vivi disse, virando a cabeça para olhar novamente, apenas para perceber com choque que o garoto já havia desaparecido. Antes que pudessem recuperar o fôlego depois de fugir do mausoléu, uma voz com um toque de diversão chegou aos ouvidos de Vivi e Carol. Boa noite, princesa Nefertari Vivi do reino de Alabasta. Carol estremeceu tão violentamente que Vivi quase escorregou de suas costas. Ela se virou na direção da voz, com os olhos arregalados. O garoto de cabelos pretos do mausoléu estava agora de pé no topo do muro do pátio, com as mãos casualmente nos bolsos do casaco, olhando para eles com um sorriso. Sob o brilho suave do luar, o menino estava em pé no muro alto, seu casaco preto e cabelos farfalhando levemente na brisa, exalando um ar de mistério. Capítulo 97. Você me conhece? A princesa Vivi olhou para ele e perguntou. Não, este é nosso primeiro encontro. Você é quem nocauteou os guardas lá fora e pegou a pedra do salão funerário? Você é uma pessoa má? Vivi olhou para Ron, parado no muro. Se eu sou uma pessoa má, isso é você quem decide. Ron sorriu e olhou para Vivi, que estava no Carol. Quanto à pedra, sim, eu peguei. Então você é um ladrão, uma pessoa má. Vivi encheu as bochechas e gritou com ele. Essa pedra pertence à nossa família. Por que você a pegou? Apresse-se e devolva, ou farei meu pai enviar tropas para capturar você. O Carol abaixo dela tremia de medo. Se pudesse falar, diria a Vivi para parar de falar. Por que não fugir rapidamente? Embora não houvesse certeza de que conseguiriam escapar. Ouvindo as palavras inocentes de Vivi, Ron riu. Seu pai não poderá fazer nada comigo. Isso é bobagem. O rei é muito poderoso. Vivi estava prestes a discutir quando Ron, vestido com um blusão preto, a interrompeu. Já que você me viu hoje à noite, deixe-me lhe dar alguns conselhos, considerando que eu peguei a pedra. Primeiro, não confie no Crocodile. Por quê? Vivi perguntou, confusa. Ele é um herói do nosso país. Não me pergunte o porquê, você descobrirá mais tarde. Vivi estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas Ron se virou. Segundo, se este país estiver em perigo, você pode dizer ao Crocodile que eu peguei a pedra. Terceiro, se você encontrar uma pessoa chamada Luffy, diga a ele que estarei esperando por ele no novo mundo. Depois de dizer essas palavras, ele deu um passo à frente e sua figura desapareceu instantaneamente da vista de Vivi e do Carol. Vivi ficou confusa e cheia de perguntas. Crocodile é uma pessoa má? O país vai estar em perigo? E quem é Luffy? Sua maior dúvida era, quem era aquela pessoa misteriosa? Ron retornou ao local combinado, onde Kunis já havia comprado toda a comida, álcool e roupas. Entretanto, Robin, que era responsável pela compra da pólvora, ainda não havia retornado. Pouco tempo depois, chegaram várias carruagens da Baroque Works. As pessoas começaram a descarregar caixas de pólvora das carroças. Vice-presidente, isso é suficiente? Sim, isso é bom. Vocês todos podem voltar agora. Entendido. Depois que o grupo foi embora, Robin, vestindo um casaco de pele branco e um chapéu de cowboy, se aproximou dos dois. Parece que meu disfarce ainda não foi descoberto. Esta é toda a pólvora que a Baroque Works coletou das forças subterrâneas na capital, 13 caixas no total. Bom trabalho. Ron assentiu, deu alguns passos à frente e estendeu a mão para as caixas de pólvora. Sistema, escaneie e armazene. Confirmado. Embora fosse o sistema que armazenava os itens no espaço do sistema, da perspectiva de Robin e Kunis, a pólvora lentamente afundou no ar enquanto Ron ativava sua habilidade. Depois de usar o mesmo método para armazenar a montanha de comida, roupas e álcool, Robin não conseguiu deixar de se maravilhar. Sua habilidade é tão conveniente. Que tipo de poder de Akuma no Mi é esse? Ele está relacionado ao espaço? Kunis também estava curioso. Observando os olhares curiosos das duas mulheres, Ron pensou por um momento antes de decidir contar a verdade. Na verdade, essa não é uma habilidade de Akuma no Mi. Eu não comi uma Akuma no Mi. Robin e Kunis ficaram surpresos. Não, uma habilidade de Akuma no Mi?
Então isso significa que você pode tocar na água do mar? Robin ficou surpreso. Ron assentiu. Robin ficou atordoado. Nunca tendo comido uma Akuma no Mi, mas possuindo uma habilidade única que pessoas comuns não tinham, ela nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Capitão, essa habilidade é algo com que você nasceu? Kunis perguntou curiosamente. Ron balançou a cabeça. Não. Essa habilidade está relacionada a um objeto especial que chamo de artefato precioso. Artefato precioso. Robin murmurou, sua curiosidade aguçada. Ron deu um passo à frente, e o ar ao redor pareceu ondular, como água perturbada por uma pedra, formando um vazio que parecia um portal para outro espaço. Este artefato precioso é chamado de Portão da Babilônia. Ele pode abrir uma passagem para um espaço vazio que contém objetos inanimados. Ron levantou a mão, e da superfície aquosa do vazio, o punho da espada Haikiri emergiu lentamente. Com Robin e Kunis observando, ele a agarrou e amarrou na cintura, a estranha aura ao redor dele gradualmente se dissipando. Esse é o meu segredo, disse Ron calmamente. Tanto Robin quanto Kunis lentamente voltaram a si, e com essas palavras, ambos sentiram uma mudança sutil interior. Ele está finalmente começando a confiar em nós como verdadeiros aliados? Mas antes que qualquer um deles pudesse pensar mais, as próximas palavras de Ron destruíram a emoção momentânea que havia despertado em seus corações. É claro que meus segredos não se limitam apenas a este. Espera, o quê? Robin e Kunis olharam para Ron, momentaneamente atordoados. Há mais de um segredo. Ele tem um ainda maior? Quem, exatamente, é nosso capitão? Sob o olhar atento de Nico, Robin e Kunis, Ron cruzou os braços e falou em tom sério. O motivo pelo qual estou lhe contando isso agora é para que não importa o que eu faça no futuro, você não fique muito chocado. Agora, com tudo dito, vamos. Descansaremos à noite e partiremos cedo amanhã. Ron, espere, sobre o Poneglyponeg. Robin gritou quando Ron estava prestes a entrar na casa. Ron acenou com a mão sem se virar. Não se preocupe, eu já peguei. Vamos dar uma olhada quando estivermos no navio. Descanse um pouco esta noite. Robin soltou um suspiro silencioso de alívio. Na manhã seguinte, ao amanhecer, os três deixaram a capital de Alabasta e seguiram em direção à Cidade Verde, o lugar de onde vieram originalmente. Na estrada, o relacionamento de Nico, Robin e Kunis gradualmente se aprofundou. Robin, assim como Ron, ofereceu seus conselhos sobre os poderes da Akuma no Mi de Kunis e seu desenvolvimento. Ao longo dos dias seguintes no deserto, Kunis desenvolveu com sucesso duas novas técnicas: asas de ferro e dança das lâminas. Asas de ferro. Enquanto Kunis tinha asas nas costas, elas eram puramente decorativas, incapazes de se mover ou permitir que ela voasse. No entanto, ao controlar o metal, ela podia formar um par de asas de ferro nas costas. Ao manipular o ferro, ela podia voar e até usar as asas para tirar fragmentos de ferro afiados para baixo, como se desencadeasse uma tempestade torrencial de lâminas com poder considerável. Dança da lâmina. Essa técnica permitiu que Kunis controlasse o aço para formar várias lâminas móveis que a cercavam. Ela podia controlar essas lâminas com seus pensamentos, combinando ataque e defesa. Podia ser usada para combate corpo a corpo, ou mesmo para ataques de médio a curto alcance. Agora, ela só conseguia controlar 3 lâminas, cada uma do tamanho de uma palma, parecidas com pequenas adagas. A velocidade dessas lâminas era quase a mesma de uma bala de chumbo. Mas conforme ela continuava a desenvolver seus poderes de Akuma no Mi, o número, tamanho e velocidade das lâminas sem dúvida melhorariam. Depois de passar por Cidade Verde, não demorou muito para que eles avistassem o viajante ancorado ao longo da costa interior. Esse é o nosso navio. Ron apontou para a embarcação, sorrindo para Robin. Não é um navio ruim, disse Robin enquanto olhava para o navio com admiração. Kunis, que havia mudado completamente sua aparência, agora com seus cabelos dourados fluindo até a cintura e envolta em um manto branco, olhou para o viajante e sentiu uma profunda sensação de alívio. Durante o tempo que passaram no deserto, sua maior preocupação tinha sido a condição do navio. Graças a Deus ainda está intacto. À medida que os três se aproximavam do navio, ondulações se espalharam pela água, e várias pequenas figuras surgiram da superfície, bloqueando seu caminho. Eram os Kung Fu Dugons que eles haviam encontrado antes. O líder dos Kung Fu Dugons, ao avistar Ron, imediatamente o reconheceu. Seus pequenos olhos brilharam de excitação e alegria, e ele abanou o rabo furiosamente, correndo para os pés de Ron, esfregando o rosto contra sua perna com toda a força. Mestre, você finalmente voltou. Robin olhou para o Kung Fu Dugon agarrado à perna de Ron e se virou para Kunis em busca de uma explicação. Kunis sorriu e rapidamente explicou toda a história. Depois de ouvir isso, Robin não conseguiu deixar de rir baixinho enquanto olhava para as costas de Ron. Ele realmente adotou um Kung Fu Dugon como seu discípulo e vai levá-lo para o mar com ele. Que cara imprevisível. Ron deu um tapinha na cabeça do Kung Fu Dugon. Nada mal. Você completou a tarefa que lhe dei quando eu estava fora. Tudo bem, de hoje em diante você é meu discípulo. Se você estiver disposto, pode vir a bordo do meu navio e navegar comigo. Ótimo. Estou disposto. O Kung Fu Dugon estava tão animado que seu rabo abanava tão rápido que parecia um borrão. Não fique muito feliz. Se você relaxar no seu treinamento marcial, eu vou te expulsar da minha escola. Não vou relaxar. Ótimo. A partir de hoje, seu nome será Enzo. Uau!
O Kung Fu Dugon olhou para Ron com olhos brilhantes e cheios de admiração, claramente satisfeito com seu novo nome. Vamos! Observando Ron e o Kung Fu Dugon se comunicando fluentemente em seus respectivos idiomas, indo em direção ao navio, Robin e Kunis trocaram um olhar e sorriram. Antes de segui-los, as velas do viajante foram içadas e o navio virou lentamente deixando a ilha. Capítulo 98. O navio do viajante com suas velas erguidas cortava as ondas, navegando pelo vasto e infinito mar azul. A brisa do mar soprava suavemente, e a luz do sol era quente e agradável. Kunis, com seus cabelos dourados esvoaçantes e pequenas asas retiradas de suas costas, estava no convés, coberta de suor. Ela se concentrou intensamente em controlar 3 pedaços de lâminas de aço pairando ao redor de seu corpo, usando-as tanto para treinamento ofensivo quanto defensivo. Não muito longe dela, o Kung Fu Dugon, agora chamado Enzo, usava um colete de aço e praticava suas artes marciais. Apesar de estar exausto e encharcado de suor, seus pequenos olhos brilhavam de excitação. Sob a sombra de algumas pequenas árvores frutíferas no canto do deck, Su brincava alegremente com um novelo de lã, claramente se divertindo. Dentro da biblioteca relativamente espaçosa, Nico Robin olhou para as 3 enormes tábuas de pedra à sua frente. Sua expressão era uma mistura de choque, alegria e, acima de tudo, excitação. O que é isso? O primeiro foi encontrado no salão funerário de Alabasta, o segundo em um misterioso poço profundo no deserto de Alabasta, e o terceiro eu encontrei em Ilha do Céu. Ron, recostado em uma cadeira próxima, sorriu para ela enquanto falava. Você gostaria de tentar interpretá-los? Sem esperar por sua sugestão, a animada Nico Robin já havia se movido para frente, estendendo a mão para tocar a primeira tábua de pedra. Ela olhou para a escrita antiga por um longo tempo, suas pupilas mudando ligeiramente. Percebendo a mudança em suas emoções, Ron falou atrás dela. Está registrando informações sobre a arma antiga, o rei do submundo, certo? Robin assentiu suavemente. Ela então se virou para Ron e explicou melhor. Isto registra que o Rei do Submundo é um supernavio de guerra projetado e construído pelos construtores de navios de Water 7. Seu poder destrutivo é aterrorizante. Com um único tiro, ele poderia destruir uma ilha inteira. É uma arma definitiva capaz de destruir o mundo. Ron, se possível, espero que você me permita manter sua localização escondida. Uma arma dessas, ela realmente não deveria estar no mundo. Ouvindo suas palavras, Ron olhou para sua expressão séria e sorriu. Claro, sem problemas. Não sou alguém como Crocodile que tem ambições de dominar os mares. Essa arma definitiva é praticamente irrelevante para mim. Robin soltou um suspiro de alívio com a resposta e um sorriso apareceu em seu rosto. Ela então se virou para a segunda tábua de pedra, aquela encontrada no misterioso poço no deserto. Esta pedra estava muito mais fragmentada, com algumas palavras que Robin nunca tinha visto antes, deixando-a confusa enquanto ela tentava dar sentido a isso. Mas havia alguns termos no texto que se destacaram para ela. O reino gigante, destruído há 800 anos, inimigo dos deuses. Ela se virou para olhar para Ron, preparando-se para lhe contar todas as informações registradas na tábua de pedra. Ron ouviu atentamente, seus olhos estreitando-se ligeiramente. As informações registradas aqui se alinhavam com o que havia sido revelado na história original. De fato, 800 anos atrás, havia um reino gigante que foi destruído, e o atual governo mundial foi estabelecido nas ruínas daquele reino. Para governar, o governo mundial apagou todos os vestígios daquele reino da história. Quanto ao inimigo dos deuses, provavelmente se referia ao clã D, o grupo misterioso com a inicial D. O clã D realmente tinha alguma conexão com aquele reino gigante? Infelizmente, a tábua de pedra forneceu tão pouca informação que era impossível descobrir como o reino gigante foi destruído, ou qual conexão o clã D tinha com ele. Não explicava por que o governo mundial se esforçou tanto para apagar todos os vestígios daquele reino, chegando até a criar uma lacuna de 100 anos na história. Robin começou a decifrar a terceira tábua de pedra, a da Ilha do Céu. Este continha registros sobre as 3 armas antigas e a localização de Poseidon. Ron, para sua surpresa, sabia mais sobre o assunto do que ela. Poseidon está localizado na Ilha dos Homens Peixe, 10.000 metros abaixo do mar, e é associado à princesa sereia que tem a habilidade de se comunicar com os reis do mar. Durante o século do vazio, 100 anos em branco, 800 anos atrás, havia uma princesa sereia que carregava o título de Poseidon. Na geração atual, é a princesa do reino Ryugu Shiraoshi que despertou essa habilidade. Depois de ler todas as 3 tábuas de pedra, Ron acenou com a mão e as armazenou em seu espaço sistêmico. Robin, com seu cabelo preto fluindo sobre os ombros, estava de pé perto da janela da biblioteca, esfregando o queixo pensativamente. A luz do sol entrava pela janela e a iluminava, revelando seu comportamento acadêmico. Robin, você sabe quantas tábuas de pedra registrando verdades históricas existem no total? Ron, sentado em uma cadeira próxima, perguntou, olhando para ela. Robin, saindo de seus pensamentos, balançou a cabeça. Não sei. Ron levantou 3 dedos com um sorriso e explicou. Há cerca de 30 tábuas de pedra neste mar que registram verdades históricas. Essas tábuas indestrutíveis são divididas em 2 tipos. Um tipo consiste em 4 tablets de marcadores vermelhos que registram a localização de Laftel. O outro tipo inclui 26 tablets que registram os 100 anos em branco da história, incluindo 9 tablets importantes que contêm informações críticas.
Quando essas 26 tábuas de pedra históricas forem reunidas, elas revelarão a verdade sobre os 100 anos vazios e responderão a todos os mistérios. Os olhos de Robin se arregalaram em choque. Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, as próximas palavras de Ron a deixaram ainda mais atordoada. Ron, reclinado em sua cadeira, olhou para o lustre acima dele e disse: "E aquele rei pirata, Goldie Roger, provavelmente já entregou este artigo montado ao seu destino final, Laftel." Capítulo 99. Tudo isso é verdade? Então, a história real que estou procurando, está naquela ilha? Parece que sim. Robin sentiu uma profunda sensação de choque. Laftel, o fim da Grand Line, o lugar escondido de One Piece, a ilha dos sonhos que todo pirata aspira a alcançar. Poderia também conter os sonhos dela? Isso é tudo que sei sobre as tábuas históricas. Espero que ajude você. Ron se levantou da cadeira e passou por ela. Vou passar um tempo na câmara de gravidade. Fique de olho nas coisas, e se algo acontecer, venha me buscar. Eu entendo. Dentro da câmara de gravidade. Abaixo de 15 vezes a gravidade. Usando um colete de aço pesado, Ron fazia flexões, o suor pingando como chuva e o sangue em seu corpo bombeando como uma forja. Sistema, mostre-me meu painel de status. É entendido. Anfitrião, Ron. Idade, 14. Vitalidade, 1689. Domínio da técnica de respiração solar, 100%. Mundo transparente, nível 3. Esgrima, nível de corte de ferro, conquista menor. Armas, uma das 21 espadas de grande grau, Haikiri. Uma das 21 espadas de grande grau, lâmina negra Shuzui. Buff permanente, verdadeira intenção de temperamentos. Armamento aqui, nível 5. Aqui de observação, nível 4. Aqui do conquistador, nível 0. Soru, nível 7. Gepo, nível 6. Rank Aku, nível 7. Habilidades especiais. Maestria mecânica, perícia em navegação, proficiência em idiomas, técnica de cura. Tesouros especiais. Tesouro do rei, frasco de vinho sem fim. Após as batalhas em Scipieia e Alabasta, a esgrima de Ron avançou ainda mais, progredindo do nível básico de corte de ferro para uma conquista menor no mesmo reino. Uma melhoria significativa. Em termos de vitalidade, cada passo do progresso estava se tornando mais difícil. Nos últimos 3 meses, mesmo com as 2 batalhas intensas, a vitalidade de Ron só aumentou em pouco mais de 100 pontos. Agora, sob uma gravidade 15 vezes maior, ele levou 2 dias inteiros de treinamento para ganhar um único ponto de vitalidade. Tanto o Aqui de armamento quanto o de observação estavam parados no momento. O despertar do Aqui do Conquistador ainda parecia distante. Ron parecia ter atingido um gargalo em seu desenvolvimento de poder. Até que ele pudesse romper essa barreira, ele não seria capaz de atingir os mesmos saltos de força de antes. Sob a gravidade 15 vezes maior, com suor escorrendo como chuva, Ron se manteve de pé com apenas 2 dedos apoiando seu corpo inteiro. Ele exalou um longo suspiro como se tentasse expelir cada último pedaço de ar de seus pulmões. Ele fechou os olhos, concentrando-se no fluxo de Aqui dentro dele. Ele refletiu sobre como fazer seu Aqui fluir suavemente e à vontade. Se ele pudesse alcançar o 3º estágio do Aqui do armamento, Ryo, como descrito por Heilig, então talvez ele pudesse quebrar seu gargalo atual e aumentar sua força geral em um nível inteiro. Mas conseguir isso foi difícil. Principalmente sem ninguém para guiá-lo, Ron não conseguia nem captar os primeiros indícios de Ryo. O viajante continuou sua jornada pela Grand Line por mais meio mês. Durante esse tempo, Robin se acostumou à vida no navio e ficou cada vez mais à vontade com Kunis e Ron. Depois que Kong Fudugon, Enzo, se acostumou a usar um colete de aço com peso de 10 quilos, Ron o atualizou para um de 20 quilos e até começou a vendar Enzo, enquanto fazia Kunis controlar uma bola de aço para atacá-lo. Este treinamento de dupla finalidade visava melhorar a percepção sensorial de Enzo e melhorar as habilidades de controle de Kunis. Era uma situação ganha-ganha. Robin também permaneceu ativo no navio. Ela começou a coletar várias notícias do outro lado do mar por meio de gaivotas entregadoras de jornais. Se seu sonho estivesse em Laftel no fim da Grand Line, ela inevitavelmente encontraria muitas forças poderosas ao longo do caminho. Reunir inteligência sobre elas com antecedência era uma preparação essencial. Um dia depois de enfrentar uma forte tempestade, o céu clareou e ficou azul brilhante. Usando óculos escuros, shorts jeans brancos, uma jaqueta de manga curta com capuz e o cabelo preso em um rabo de cavalo, Robin estava sentada em uma cadeira de praia com o jornal nas mãos, parecendo estar em férias na praia. Hora de comer. Kunis, seguido por Enzo, o Kong Fudugon, que sempre usava seu colete de aço pesado, saiu da cabine carregando vários pratos de comida e os colocou na mesa na frente de Robin. O cheiro é delicioso. Robin olhou para cima. O que é isso? Com o cabelo loiro na altura da cintura preso para trás com uma fita vermelha e usando um avental, Kunis sorriu e respondeu. O prato tropical especial do Ilha do Céu, macarrão com conchas do mar assado, arroz misto com carne marinada, torrada com geleia e sopa de legumes. Milímetro 1. Enzo, aos pés de Kunis, ecoou com entusiasmo. Que festa! Obrigado pelo esforço, Kunis, Robin disse com um sorriso. Não é problema. Kunis retribuiu o sorriso. Robin deixou o jornal de lado, empurrou os óculos escuros para cima da testa e sentou-se à mesa, pronta para aproveitar a refeição. Sua raposa das nuvens já havia pulado em uma cadeira, ansiosa pela comida. Após pousar os talheres, Kunis olhou para a cabine.
Onde está nosso capitão? Ele provavelmente ainda está na sala de mecânica. Acho que ele mencionou construir algo hoje, Robin adivinhou. Enzo levantou sua nadadeira. 1 milímetro, Eu vou buscar o mestre. Com isso, Enzo pulou em direção à sala de mecânica. Antes que ele pudesse alcançar a porta de ferro, Ron surgiu, vestindo um uniforme de trabalho, com o cabelo bagunçado e manchas de óleo no rosto. Milímetro, 1. Mestre, é hora de comer. Enzo se levantou rapidamente, olhou para cima e gritou ansiosamente. Eu sei. Ron se espreguiçou preguiçosamente sob a luz quente do sol e gritou para Robin e Kunis no convés. Vocês dois vão comer. Eu vou tomar um banho. Quando ele estava prestes a ir para o banho, ele parou. Ah, certo. Robin e Kunis olharam para ele com curiosidade. Ron enfiou a mão no bolso, tirou uma gravata borboleta preta e prendeu-a no pescoço de Enzo. Enzo inclinou a cabeça, confuso. Depois de ajustar a gravata, Ron deu um tapinha na testa de Enzo com o dedo. Foto. Ai, isso dói, mestre. Por que foi isso? Enzo esfregou a testa com uma nadadeira curta, confuso. Mas em vez dos sons habituais de milímetro, o que saiu de sua boca foi uma fala humana clara e fluente. Capítulo 100. Ao perceber o que tinha acabado de acontecer, Enzo ficou momentaneamente atordoado. Barulho. O garfo de Kunis escorregou de sua mão e caiu no convés. Eu ouvi direito? Enzo acabou de falar? Ela olhou para Robin e quando seus olhos se encontraram, ambos puderam ver o choque refletido na expressão um do outro. O que está acontecendo aqui? Robin não conseguiu deixar de direcionar sua pergunta a Ron. Coçando a cabeça e reprimindo um bocejo, Ron respondeu. Eu fiz uma ferramenta de tradução para ele. Vê aquela gravata borboleta preta? Ela converte automaticamente tudo que Enzo diz para uma linguagem que os humanos podem entender, e então transmite usando uma voz artificial. Assim é mais conveniente. De qualquer forma, vou tomar banho agora. Depois que Ron saiu, Enzo coçou a cabeça, parecendo um pouco perplexo enquanto olhava para Kunis e Robin no convés. Isso significa que, além do mestre Ron, a irmã mais velha Kunis e a irmã mais velha Robin podem me entender agora também? Kunis e Robin olharam para ele e assentiram lentamente. Eles podiam ouvi-lo alto e claro. Alguns dias depois, uma ilha apareceu no horizonte. À medida que o viajante se aproximava da ilha, ele encontrou uma ameaça inesperada, um enorme rei do mar, quase do tamanho de um navio de guerra e com 100 metros de comprimento. Normalmente, reis dos mares desse tamanho eram mais comuns no Cowbelt, então encontraram aqui foi uma visão incomum. No momento em que o rei do mar levantou sua enorme cauda, pronto para atacar o navio, a figura de Ron surgiu do convés e apareceu no ar. Com um chute poderoso, a rajada de força pareceu congelar o próprio ar antes de explodir para fora. A pressão aterrorizante, condensada e então liberada, surgiu em ondas de choque visíveis, empurrando a cauda gigantesca do rei do mar para trás e batendo-a na superfície do mar com um estrondo retumbante. A água jorrou em direção ao céu. Suspenso no ar, Ron alcançou o vazio e sacou a espada negra, Shuzui. Com um único movimento, ele balançou a lâmina para baixo em direção ao oceano. Um enorme corte em forma de crescente riscou o convés, desaparecendo num piscar de olhos antes de cortar o mar com a elegância de uma lua negra cadente. Tudo testemunhado com admiração por Kunis, Robin e Enzo. Uau! O trecho de 100 metros de oceano se abriu quando a água do mar subiu para ambos os lados. Uma linha profunda e reta de sangue apareceu no corpo do rei do mar sob as ondas. Respingo! Uma torrente de sangue escuro e de cor estranha jorrou, tingindo a superfície do mar com uma tonalidade estranha. Após um momento de agitação violenta, o mar ficou calmo novamente. Mestre Ron, isso foi incrível. Os olhos de Enzo brilharam enquanto ele olhava para Ron, que ainda pairava no céu, segurando a lâmina negra, Shuzui. Seu pequeno rabo abanava rapidamente de excitação. Kunis, recuperando-se do choque inicial, olhou para o jovem de cabelos pretos com uma admiração e desejo recém-descobertos. Será que ela se tornaria tão poderosa um dia? Robin, no entanto, não ficou tão surpresa. Ela já havia testemunhado a força de Ron em Alabasta. O que a intrigou foi porque um rei do mar desse tamanho, considerado de tamanho médio, com cerca de 100 metros de comprimento e normalmente visto apenas no Cowbelt, apareceu nessa parte do oceano. Poderia estar conectado à ilha à frente conhecida como Ilha Primitiva. Os reis do mar eram geralmente classificados da seguinte forma: os pequenos reis do mar tinham menos de 100 metros de comprimento. Os de tamanho médio variavam de 100 a 500 metros, e os grandes reis do mar mediam entre 500 e 1000 metros. Os reis do mar gigantes, por outro lado, só existiam em águas profundas e podiam ultrapassar 1000 metros de comprimento, com alguns atingindo espantosos 5000 metros de comprimento. Comparados aos humanos, esses reis do mar eram os verdadeiros governantes do mar. Depois de lidar com o ataque repentino do rei dos mares, o viajante chegou suavemente à ilha conhecida como Ilha Primitiva, também apelidada de Pequeno Jardim. Quando Ron pisou na ilha, uma voz familiar ecoou em sua mente. Jin. Anfitrião detectado na ilha primordial, qualificado para login. Login bem-sucedido. Recompensas do sistema disponíveis. Continuar com login. Entrar. Login concluído. Recompensas concedidas. Pontos de vitalidade mais 10. Habilidade concedida. Técnica de energia sanguínea. Essência da força nível 1. Essência da força nível 1. Uma habilidade de energia sanguínea, quando ativada, consome vitalidade e aumenta a força em 10% sem efeitos colaterais.
A ativação aumenta a força em mais 10% através do consumo de energia sanguínea. Ron ficou agradavelmente surpreso com a recompensa. Sua força atual já era formidável. Um aumento adicional de 10% seria significativo. Ele cerrou o punho levemente, ansioso para sentir a onda de poder em primeira mão. Enquanto ele canalizava sua energia e ativava a habilidade, uma onda intensa e abrasadora de vapor vermelho-sangue irrompeu de seu corpo. Robin e Kunis foram forçados a dar alguns passos para trás, empurrados pela repentina onda de energia aquecida que irradiava dele. Segurando seu chapéu para evitar que ele fosse levado pelo vento, Robin olhou para Ron surpresa. O que está acontecendo? Capitão! À frente deles, Enzo, vestido com seu colete de ferro pesado e carregando um grande fardo nas costas, virou-se para olhar para Ron. Poderia ser. Há perigo? Ao ouvir isso, Kunis e Robin ficaram tensos, seus olhares se aguçando enquanto examinavam os arredores em busca de qualquer sinal de ameaça. Não, Ron disse, suprimindo a onda repentina de poder avassalador e resistindo à vontade de liberá-lo. De repente, senti vontade de lutar. Ao ouvir isso, Kunis e Robin suspiraram levemente, sentindo a tensão diminuir. Os olhos de Enzo, no entanto, brilharam de excitação. É essa a solidão de um artista marcial que atingiu o auge, sem nenhum oponente digno à vista? Verdadeiramente digno do mestre. Não, pare de pensar demais nas coisas. E Robin, pare de deixá-lo ler esses livros. Entendido, Robin respondeu com um leve sorriso.